Oi, tudo bem? Eu sou o psicólogo Rodolfo Sampaio, aqui da Harmony Instituto, e hoje eu vim responder uma pergunta que chega pra gente com até uma boa frequência, que é a seguinte: por que às vezes eu tenho um amigo, um conhecido, um familiar que é tão calmo e eu sou tão ansioso? Eu acho que para iniciar é importante a gente ter claro que isso é uma comparação muito normal. A nossa sociedade, nós nos comparamos com muita frequência em relação a diversos assuntos, diversas áreas. E com a ansiedade não é diferente. Mas é importante a gente lembrar também que a ansiedade, ela acontece, ela surge na vida das pessoas por diversos fatores. Primeiro que a ansiedade todo mundo tem. O que a gente vai identificar são os níveis de ansiedade e o quanto essa ansiedade ela atrapalha ou não a vida das pessoas. Então esse é o primeiro ponto muito importante. E aí a gente precisa lembrar, identificar que, como eu disse, existem diversos fatores que vão influenciar isso. O primeiro fator deles é genético, ou seja, a gente nasce predestinado a ter algumas características. E essas características são tanto físicas quanto emocionais, sentimentais. Então, nascendo, nós já temos uma predisposição para ter mais ou menos ansiedade. Isso é comum, isso é normal. Só que esse não é o único fator. Conforme a gente nasce, cresce, vai se desenvolvendo, existem diversas questões, diversos fatores que influenciam também, como por exemplo a criação que a gente tem. Nenhuma criação é igual a outra. Por mais às vezes que eu tenha o mesmo pai e a mesma mãe do meu irmão, mas a criação é diferente. A forma que a gente enxerga a criação é diferente. Então, na criação, tem fatores que vão influenciar para eu ser um pouco mais ansioso ou um pouco menos. Fora a criação, tem as minhas experiências de vida. Então, desde a escola, e depois mais velho, indo trabalhar, fazendo faculdade, enfim, as experiências que eu tenho diariamente também influenciam para a forma que eu vou lidar com a ansiedade que eu recebo. Então, até por isso, algumas pessoas têm mais facilidade de lidar com ansiedade e outras um pouco menos. E além disso, a gente também pode lembrar que a informação é um outro fator importantíssimo para a gente controlar ou identificar, enfim, lidar com a ansiedade. Quando a gente tem informação sobre o que é ansiedade, como lidar, como tratar e tudo mais, fica muito mais fácil de eu lidar com ela do que se eu não tiver. E um outro fator é informação. Com informação, a gente tem condição de mudar muito do que é nosso. Então eu posso até de repente ter uma predisposição a ser um pouquinho mais ansioso, a minha criação me fez gerar um pouco mais de ansiedade, mas se eu tiver informação ou acesso à informação, eu tenho a capacidade, a possibilidade de pegar essa informação e trabalhar essas questões que eu tenho. Então, por isso que pessoas que são muito ansiosas conseguem, através de algumas ferramentas, algumas técnicas, reduzir essa ansiedade ou lidar melhor com elas. Não é porque eu sou muito ansioso e outra pessoa é pouco ansiosa que vai ser assim a vida inteira. A gente tem total possibilidade de identificar essa ansiedade, identificar que tem algo que não está muito legal e buscar ferramentas para melhorar isso, para trabalhar isso. Esses são os principais pontos, eu acho que é importante a gente identificar, mas existe uma lista imensa de fatores que influenciam. Então eu posso pensar em traumas na minha vida que vão me influenciar a ter mais ou menos ansiedade. A gente pode considerar o uso de qualquer tipo de substância que interfira no nosso organismo, sendo álcool, qualquer tipo de droga ou algo assim, também vai influenciar. Enfim, são inúmeros fatores que vão influenciar para a existência de uma ansiedade maior ou menor na vida de uma pessoa. Mas o principal, acho que a gente precisa ter claro também, é não ficar simplesmente se comparando. A comparação ela vai existir em diversos momentos, mas por diversas vezes ela vai ser um pouco infundada, ela não vai nos trazer muitos benefícios. Mas também é muito importante a gente conseguir identificar que essa comparação disso, eu sou mais ansioso que o fulano, não traz muito benefício para a gente. Ela tem muito mais chance de fazer com que eu fique até mais ansioso, que eu fique incomodado, que eu fique com raiva ou qualquer coisa desse tipo. Então assim, a comparação ela vai existir, como eu disse, ela é uma coisa natural nossa, do ser humano, mas é importante eu identificar que, eu até posso me comparar,
mas eu preciso lembrar que ninguém é igual a ninguém. Se eu lembrar disso, eu posso aceitar a minha diferença em relação às outras pessoas. E aceitando essa diferença, ela fica um pouco mais leve para eu buscar ferramentas e trabalhar ela da melhor forma possível. Esse é um outro ponto muito importante para ficar claro. Se existir a comparação, não vamos permitir que essa comparação tome um nível muito alto ou que ela faça mal para a gente. Isso é muito importante também. Esses são os pontos que eu queria trazer hoje aqui no vídeo. Vou pedir para quem gostou, se tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, só colocar aqui nos comentários que a gente vai acompanhar, até se for necessário fazer um outro vídeo para esclarecer um pouquinho mais, trazer alguns outros pontos, se vocês quiserem. Dê um like aqui no vídeo, que é importante até para a gente ter um feedback de vocês, do que vocês estão achando. Agradeço mais uma vez todos que estão acompanhando, fiquem à vontade para compartilhar também, para levar mais informação às outras pessoas. E hoje eu fico por aqui. Obrigado e até mais.